Como que é o nome desse quadro, Júlia? Siga Bem Caminhoneira. Você sabia? Você assistiu? Assisti. Tá bom. Você nunca assiste meus vídeos. Não é verdade. Gente, que bom que vocês estão aqui assistindo, porque Júlia não assiste meus vídeos e eu fico chateada. Mas aí, Júlia... Oi, linda. É a nossa convidada de hoje. A última vez que eu falei de medo foi no vídeo que eu falei que eu fiquei com medo de ir numa festa e blá, e foi na festa de aniversário da Júlia. E aí estamos aqui hoje. Olha só, quando você enfrenta o medo, coisas lindas aparecem, não é mesmo? E aí, teve uma coisa que eu sempre comentei no canal das Bi, enfim, que é o meu medo, o meu trauma, meu pânico de dirigir na chuva. E aí é um assunto muito doido, eu queria muito falar sobre isso, vamos lá. Eu nunca tive muito medo de chuva até um dia que eu fiquei ilhada num alagamento. Aí isso criou um trauma muito grande, eu não conseguia sair de casa dirigindo se o céu tivesse cinza, assim. E hoje, por isso que eu decidi falar sobre isso, porque o céu está cinza, já caiu algumas gotas e estou aqui, estou enfrentando. Mas isso foi uma coisa que atrapalhou demais a minha vida, porque eu perdi muitas coisas, eu, tinha pânico, e isso foi piorando a ponto de, por exemplo, eu não conseguir viajar. E aí chegou uma hora que eu falei, mano, não dá mais pra viver assim, eu já tava, tava deprimida. Comecei a fazer terapia e uma das coisas centrais que eu queria resolver e discutir na terapia era esse meu trauma de chuva. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Eu reparei, na verdade, que minha mãe tem medo de chuva, né? E aí minha irmã, Amanda, ela tem pânico de avião e meu pai tem medo de avião. Então, na verdade, a gente só pegou o trauma deles pra gente porque eles são nossa figura de maior referência e segurança no mundo. Então, se minha mãe é a pessoa que eu mais confio, que mais me dá segurança, que mais me dá estabilidade, tem medo disso, eu tenho que ter muito medo disso. Minha irmã é a mesma coisa. Essa figura pra ela é meu pai. Então, se meu pai tem medo de avião, ela tem que ter muito medo de avião, sabe? E aí, a minha psicóloga começou a conversar comigo, não sei o que, e ela pediu pra eu conversar com a minha mãe sobre esse medo, pra entender o medo dela, pra eu entender o meu medo, pra eu saber que o medo não era meu no final das contas, entendeu, gente? E aí fui conversar com minha mãe, Júlia. Você já sabe dessa história, né, gatinha? Uhum. Eu sempre escutei, minha vida toda, que meu avô era alcoólatra. E é alcoólatra que fala ou é alcoólico? Alcoólatra. Eu acho que é alcoólico. Não, alcoólico é a bebida alcoólica, a pessoa que é alcoólatra. Por que é Alcoólicos Anônimos? Porque é um grupo de alcoólicos anônimos. É alcoólico que fala, então. Não, é alcoólatra. Não é alcoólatra mais, linda. As pessoas ressignificaram, mudaram, acho. Vamos enfim, meu avô, isso, por favor. Tinha essa coisa da doença, do vício no álcool. Ele um dia pegou um carro e tava muito bêbado e meteu o carro dentro de um rio. Eu sempre escutei isso da minha mãe. Quando eu fui pesquisar, né, conversar e entender melhor a história, na verdade, meu avô tinha enfiado o carro num córrego. E minha mãe contava que, assim, o carro estava enchendo d'água e minha mãe não consegue entrar em piscina, não consegue entrar em rio, não nada. Na verdade, nem foi tão grave assim. A minha psicóloga até usou uma história de uma outra paciente dela, que ela tinha muito medo de dirigir, porque o pai dela tinha botado o carro num precipício, Júlia, assim, ó. Quase caiu com o carro. E aí, quando ela foi conversar com o pai dela, ela tinha 5 anos, né, quando isso aconteceu. Quando ela foi conversar com o pai dela, ele falou assim, filha, eu caí num buraco. Foi numa vala. A cabeça dela de criança, ela ficou com tanto medo que ela deixou isso maior do que era, entendeu? Linda. Pode usar os dois. Pode usar os dois? Tem certeza? Tá escrito. Se o Google disse é porque é verdade. Duas coisas que eu acho legal de pontuar nesse vídeo é possível a gente trabalhar os nossos medos, os nossos traumas. Uma coisa que minha psicóloga sempre mandou foi em frente. Assim, eu não consegui enfrentar por algum tempo, realmente, eu não tinha condição de enfrentar. Mas hoje em dia, como eu já trabalhei um pouco mais, eu tenho tentado enfrentar mais. Acho super sussa? Não, mas também não fico em casa, sabe? E isso é uma coisa que tem me ajudado muito e cheguei pra buscar o Herbert. Peraí, cadê o Herbert? E a segunda coisa... Oi, amigo. Oi, Beth. Oi. Tudo bom? Lindas. E a segunda coisa é você sempre pensar e analisar e tentar entender de onde vem. A minha irmã, quando ela foi conversar com meu pai, a gente descobriu de onde que veio o trauma do meu pai. Ela descobriu que, assim, meu avô trabalhou a vida toda como faxineiro de avião. Nossa, que profissão específica, né? Chama comissário de terra. Quando o avião chega, é a pessoa que vai lá e limpa o avião. E aí, meu pai um dia foi visitar o pai dele no trabalho, né? Vou lá visitar meu pai no trabalho. E aí, quando ele chegou lá, tinha a parte da mecânica dos aviões. E tinha um avião que tava todo desmontado. Então, na hora que ele olhou, era como se... parecia que tinha acontecido um desastre, sabe? Tipo, o avião tava... tipo, como se ele tivesse sofrido um acidente, e tal. E na verdade não era, tipo, justamente pra isso não acontecer, né? Os caras têm que fazer a manutenção e tal. Sim. Só que isso chocou meu pai. E aí ele não consegue andar de avião. Então, na verdade, minha irmã, ela sempre viaja de avião, coitada, meu. É
Nossa, ela chega até sem memória. De tanto estresse psicológico, ela chega desmemoriada. Sério, linda. Que dor. Eu sempre falo pra ela o mantra: esse medo não é seu, esse medo não é seu, esse medo é do pai, lembra? Só que assim, pra ela é muito mais difícil do que tem sido pra mim, sabe? E aí uma coisa que agravou muito foi que meus pais, eles são muito protetores. Por exemplo, todas as festas da minha adolescência foram praticamente em casa, porque eles sempre falaram: a gente prefere que vocês fiquem aqui do que vocês fiquem correndo perigo na rua. Então eles sempre foram super liberais, mas na verdade era uma forma de controle também. Eles não queriam que a gente saísse. Só que eles são ótimos, então assim, na verdade eles fazem todo um ambiente pra que a gente goste de ficar em casa, e a gente gosta de ficar em casa. E aí o domingo sempre foi o dia reservado pra família, assim, né? Sempre eu tava domingo em casa com a família. Esse dia do alagamento eu fui num show com a Júlia Tereno, era domingo. E aí eu fiquei parada, eu não consegui voltar pra casa. Meu pai me ligou pra avisar que tava chovendo muito, muito forte. Então eu já fiquei com medo, porque meu pai não me liga, tipo, quando ele me liga sempre é alguma coisa muito tensa, então já me deu esse estresse. E eu precisava muito chegar em casa, porque lá era onde eu ia estar em segurança. Tipo, meu pai me ligou, falou que eu tô correndo perigo. Onde que eu vou estar segura? Na minha casa. Eu não consegui chegar na minha casa. Então foi assim, juntou tudo que há de mais dentro do meu ser, né? E fudeu tudo de vez, entendeu? Meu pai, imagina, que meus pais nunca que fazem nada com a intenção. Meu pai nunca ia imaginar que ele ter ligado. Minha mãe nunca ia imaginar que, tipo, hoje, por exemplo, né, linda, antes da gente sair, ela falou: ai, vai chover. Eu falei: e por que fala? Que aí já me começa a bater o coração, entendeu? Mas eu vou. Então, na verdade, eles fazem completamente sem intenção, obviamente, sabe? Não, e é um comentário que você nem lembra, né? É, e como a palavra tem poder. Tem. Não, é um absurdo. Tipo, a gente registra tudo o que a gente fala. Muito doido, muito doido. Mas eu acho que pensando e falando sobre isso, não sei o quê, as coisas se resolvem, sabe? Principalmente terapia, no caso, quando a coisa tensa, séria, que nem o meu, que atrapalhava a minha vida, sabe? Então tem que ir pra terapia, tem que trabalhar essas questões. Um bom começo é você começar a conversar com seus amigos e pensar sozinho, analisar de onde que vem, né? Porque tudo tem um início. Nada começa do nada aqui, ó. Né? Então, investigando, né, gente? Eba! Eu tenho que falar pra vocês, pelo amor de Deus, tem uma coisa que eu tenho medo, é da gente não bater a meta de crowdfunding lá do canal das Bi. É um projeto que muita gente já tá apoiando, mas com certeza a gente precisa também da sua ajuda. Não, a gente realmente precisa, porque a gente tá 10 mil abaixo da meta do site, tipo, de gráfico do que é esperado de uma campanha. Ah, não, parou, né? Eu juro. Jé, para de surtar. Tipo, parou. Eu tô com medo mesmo, tá vendo? Não, É eu sério. sei que você tá com medo. A gente acredita no projeto, acredita em vocês, acredita na gente, é isso. É, em com tudo, certeza. sabe? A gente e a gente. É nóis. Então tá. Então se você gostou desse vídeo, fala, Júlia. Comenta, curte e compartilha. Olha, Herbert, Ela é a coisa mais linda. achei na Sapatômica. Eu vou ter que ir lá nessa festa também. Aí você achou um cara ótimo, lembra? Só que a gente... Nessa festa? É, a gente só não achou ele depois no Facebook. Não, amiga, não foi nessa festa. Ai, foi uma. no baile. pode Foi. crer. Mas tudo bem, a gente vai encontrar um boy maravilhoso pra mim também. Vamos! 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 Outra campanha. Isso fica pro próximo vídeo.